Fala galera, essa jovem perdeu tudo e ficou invisível para o mundo, mas agora ela pode aproveitar de tudo, pois esse é o filme Above the Shadows, ou A Mulher Invisível de 2019. E eu sou a F e eu estou no escurinho furado, então vamos recapitular. Holly está andando pela cidade triste, pois não pode ser vista por ninguém, e ela começa a contar como foi sua vida até chegar nesse estágio, pois ela tinha uma família que não era muito feliz, mas era o que tinha, pois ela tinha uma irmã mais velha e um irmão mais novo, e seu pai só dava atenção aos dois. O problema é que sua mãe ficou doente e as duas sempre foram muito apegadas, e depois de um tempo ela acabou falecendo, e se antes ela não era vista por sua família, agora ela estava invisível. E um dia ela estava em casa e acabou acordando atrasada para o colégio, e quando chega no quarto, tudo simplesmente sumiu e virou um depósito, e suas fotos sumiram de todos os porta-retratos, porque é como se sua existência tivesse sido apagada, e desde então ela percebeu que precisaria viver por si, e desde então ela começou a viver dessa forma, porque conseguiu alugar um apartamento pela internet, e por não ser vista, ela deixava bilhete para as pessoas saberem o que fazer, porque se ela tentar tocar nas pessoas, elas acham que é algum tipo de assombração. E galera, agora vamos imaginar como seria bom ser invisível. E vocês já estão com maldade, né? Pensando bem, melhor deixar quieto. Mas agora vamos ver como Holly conseguia ganhar dinheiro, pois ela trabalhava para uma revista de fofoca e por não ser vista por ninguém, ela consegue entrar nos lugares mais escondidos e consegue tirar fotos das celebridades expondo tudo que elas faziam. E chegando em uma boate, ela consegue tirar foto de um rapper que estava se pegando com a mulher do pau de sebo. Que porra é essa, Barreco? Quer dizer, com a mulher do polidense, e aquilo virou manchete e ela se comunicava com seu chefe apenas por mensagem, porque as pessoas também não podiam escutá-la. Holly sente saudade da sua família, mas seu irmão cresceu como um lerdão que só ficava em casa, e seu pai não falava nada. E sua irmã só pensava em se manter magra, mas ela já estava noiva, e Holly só fica observando sem poder participar, mas ela se consolava com as vantagens de poder estar em qualquer lugar e ninguém a impedir. Uma certa noite ela vai fazer seu trabalho e começa a tirar fotos de um famoso no meio da balada, mas o segurança vai pra cima dela e a expulsa do lugar, e ela não sabe se fica feliz ou com medo, pois ele foi a primeira pessoa que conseguiu enxergá-la, e ela tenta fazer alguns testes, mas ainda estava invisível. E no dia seguinte, ela vai até o túmulo da sua mãe para conversar porque sente que sua vida mudaria. E ela começa a lembrar que sua mãe disse que até nos últimos dias sempre ficaria com ela. E galera, vamos criar uma teoria antes do vídeo acabar, porque vai que na verdade Holly que faleceu e sua mãe só se separou do pai por causa da dor. E no final ela só virou um fantasma com Alzheimer. Quem acredita nessa teoria, deixa aí, hashtag onde é que eu tô. Onde é que eu tô? Holly começa a pesquisar quem era aquele cara na balada e descobre que é o morenaço ex-famoso que lutava no MMA, mas após ser exposto traindo a namorada famosa, sua vida começou a virar do avesso e ele perdeu tudo que tinha. Então ela vai até o local para falar com ele e tenta dizer que queria ajudar se ele ajudasse, e ela diz que ele perdeu tudo por causa dela. Você é burro, cara, que loucura. E na vida real sabemos como terminaria essa fala, ainda mais em um beco escuro e deserto. Morreu! Shane fica com raiva porque ele só foi exposto por causa dela, e ela tenta dizer que era invisível, por isso conseguiu os melhores furos, e ele não quer acreditar e vai se encontrar com seu empresário, e ele diz que tinha uma proposta para ele ganhar uma grana que pagaria $800 para ele participar de um poker dos ex-famosos, e Holly percebe que na verdade eram $1.500, e Shane percebe que o cara estava tentando enganar, e não entende como ele não estava percebendo ela ali, e mesmo com essa prova, ele acha que estava ficando louco, e Holly entra na frente de um carro para provar que não conseguia ser vista por ninguém. E por pouco ele a salva, mas o motorista fica com raiva dele, achando que ele estava bêbado e estava pulando na frente dos carros. E agora ele está muito confuso e diz para ela aparecer na casa dele no dia seguinte, porque foi muita loucuragem para um dia só. No dia seguinte, ela aparece às 6 da manhã e diz que nunca se atrasava, e ele estava todo morenaço, e ela pergunta o que ele costumava fazer durante o dia, e ele sai para passear com sua cachorra, que perdeu uma pata, e eles se identificavam porque quando perderam algo, foram abandonados, e ele tinha uma namorada famosa que era atriz e modelo, mas ela o abandonou, e isso deve ser porque ele foi pego com outra.
Ele diz que cresceu em um lar problemático e brigava com todo mundo, até que um dia foi chamado para lutar e desde então conseguiu tocar sua vida. E ele diz que ainda estava lutando e à noite ele vai para o clube da luta de baixa qualidade e começa uma lutaria contra o Toretto aposentado, e ele consegue vencer. O problema é que o pagamento era apenas $300 e galera, quem me dera ganhar $300 para apanhar em uma noite. E Holly pede o nome de alguns lutadores, pois conseguiria algumas lutas para ele voltar à ativa. Já avisei que vai dar merda isso. Ela faz uma lista de possíveis lutadores e vai até a casa de outro morenaço e começa a mandar uma mensagem dizendo que descobriu que ele estava usando produtos diferenciados e poderia ser expulso do MMA. E tudo ficaria bem se ele aceitasse lutar contra Shane Blackwell. E quando ela volta para falar com ele, ela diz que tinha uma surpresa e seu empresário liga falando que ele conseguiu uma luta de estreia e teria 6 semanas para entrar em forma. E nisso ele começa a treinar com tudo que tinha, porque precisava vencer essa luta para o seu nome voltar a ser falado. E agora os dois começam a ficar mais próximos e Holly estava cuidando da imagem dele. É o grande dia da luta, mas ela não gosta de multidão, porque da última vez cortou feia a perna e precisou fazer a sutura em si mesmo, porque nenhum hospital atendia alguém visível. E ela vai para casa para pegar uma roupa da sua irmã, porque ela assistiria da TV. E Shane está levando uma surra nervosa, mas consegue mandar o golpe do pescoço de ganso e vence a luta. E nisso ele ganharia o prêmio de $5.000, mas seu empresário diz que não seria isso tudo, porque tem algumas taxas. Tem que matar uma porra dessa. Mas Shane sabia que ele estava mentindo e voltando para casa, um repórter tenta fazer uma entrevista, mas ele só queria descansar. Holly está muito feliz por tudo e ele diz que mostraria um lugar especial. E sabemos que quando o homem diz isso, quer dizer que no lugar tem pó de guaraná e amendoim e já até colocou o vinho para gelar. E os dois começam a se olhar de forma diferente. O problema é que aquele fotógrafo tirou uma foto dos dois e Shane fica preocupado. Mas Holly sabe que não apareceria na foto, então estava de boa. E dali, os dois querem aproveitar e ele já vai todo ganancioso, porque você achou que ele era lutador, mas na verdade ele era jogador, porque ele só quer entrar com as bolas. E Holly não sabe o que fazer porque nunca chegou nessa parte. A noite foi boa, porque ele é o famoso moreno tatuado com cara de bandido. E no dia seguinte ela vê no jornal que sua imagem apareceu, mas com uma sombra. E essa foi a primeira vez que ela foi vista. E agora Shane estava sendo chamado para mais algumas lutas e ele enfrentaria o Canela Fina. Mas o cara amassaria a cara dele. Então Holly descobre alguns podres dele e diz que se ele não perder a luta, tudo seria exposto. E à noite os dois estão comemorando, mas sua ex liga para desejar boa sorte e diz que estava na cidade. E Holly diz para ele esquecer dela porque ela o abandonou quando ele estava em baixa. E ele começa a achar que ela estava com ciúmes e agora ele quer mandar o famoso ghost nela. Eu entendi a referência. Holly começa a preparar a próxima luta e começa a jogar o rumor que ele lutaria contra o Careca Átila, que foi o cara que tirou o cinturão dele e essa seria a oportunidade de recuperar sua fama. E ela entra na sua casa para saber se ele tinha algum podre, mas não encontra nada de errado. Então Shane teria que lutar de forma justa e honesta. Ela passa na casa do seu pai para ver como o pessoal estava, e sua irmã estava no banheiro chorando porque estava grávida. E galera, no meu quinto boneco eu já não tinha nem mais lágrima. E quando ela tenta falar com Shane, ele não atende e ela descobre que ele foi se encontrar com a sua ex Juliana. E galera, quando ela chega no lugar fica com raiva e ciúmes e até eu ficaria, porque a mulher era Megan Fox. Ela sai com raiva e ele vai atrás, e nisso ela conta que ajudou ele a vencer a última luta e ele fica com raiva porque queria lutar de forma honesta. E ao invés de ser grato, ele a manda embora e os dias vão se passando. E ela vai seguindo sua vida e vê que Shane voltou com Juliana, então no final ela só foi usada por ele. E depois de alguns dias, ele bate na sua casa para pedir desculpas e diz que estava sendo levado pela fama, porque não aguentava não ser visto pelas pessoas. E ela facilmente o perdoa e tenta ir pra cima, mas ele não quer nada para não magoá-la. E galera, acho que o filme imita a arte da mesma forma que a arte imita a vida. E ele só passou para deixar o ingresso da luta e ela fica com mais raiva ainda. Holly não cansou da humilhação e vai atrás dele, mas quando chega no local, ela vê que ele estava com Juliana e ela não poderia ser vista através de espelhos nem vidro. E se antes ela vivia na humilhação, agora a humilhação vive nela. E ela volta a sofrer pelo moreno tatuado com cara de bandido. O problema é que Shane percebe que aquilo não era tudo, porque Juliana só estava com ele porque ele estava vencendo. Os dias vão se passando e agora Holly quer entender sua família, pois sua irmã estava com medo de ter filho
filhos por não se sentir boa o suficiente, mas quando ela conta pro namorado que por acaso se chamava Mário, os dois ficam felizes e me pergunto aonde ela ficou grávida. E depois ela tenta conversar com seu irmão e ele ficava o dia todo em casa gravando as pessoas passando na rua. Mas ela percebe que não eram as pessoas, mas sim uma jovem. Mas ele não tinha coragem de falar, então quando ela vai passar, a Holly a derruba e ele toma coragem para ajudá-la. E ele vai todo esquisito, mas dá certo. E depois ela percebe que seu pai estava distante porque tinha muita saudade da mãe deles. À noite está rolando a grande lutaria, e Holly decide ir até o local. O problema é que Shane estava levando uma surra nervosa, e mesmo com medo da multidão, ela vai até o local para o incentivar. Mas ele não estava mais a vendo, porque antes eles estavam conectados pela humilhação e pelo anonimato. Mas quando ela toca no seu braço, ela aparece para todo mundo, e ninguém entende como ela foi parar ali. E agora ele tira a força de onde o sol não bate, e consegue bater no careca. E agora todos estavam vendo Holly, e ele decide largar a Juliana para ficar com ela. E no final ela passa em casa para ver sua família, e por ela ser muito parecida com sua mãe, seu pai a reconhece. E esse foi o filme A Mulher Invisível. E nesse filme aprendemos que a humilhação são os amigos que fazemos pela vida. Então deixa o like e se inscreve, porque estamos de mudança e quero te levar para o próximo nível. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever